Olá, eu sou a professora Keila, professora de Biologia, e preparei mais uma aula para você. Esta aula tem como tema Anatomia e Fisiologia Humana, e o conteúdo é o sistema digestório, então nós vamos estudar o sistema digestório. O objetivo dessa aula é conhecer os órgãos do sistema digestório e suas funções, e compreender como ocorre e a importância do processo de digestão dos alimentos. Vai ser uma aula curta, mas muito interessante, afinal de contas, envolve alimentação, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, várias vezes por dia. Então, fique ligado para você compreender como ocorre a sua digestão. Olha só, nós temos aqui a apresentação do sistema digestório. Ele é também chamado e conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atuam no corpo humano e a ação desses órgãos está relacionada com o processo de transformação dos alimentos, que tem como objetivo... Peraí, deixa eu ajeitar minha... Que tem como objetivo ajudar na absorção dos nutrientes. Para que a gente se alimenta? Para obter nutrientes, para se manter ativo nas nossas atividades. Então, isso tem a ver com a transformação dos alimentos e isso ocorre no nosso sistema digestório. Só para a gente lembrar, é bem provável que vocês conheçam os órgãos, né? Já ouviram falar dos órgãos do sistema digestório. Então, o sistema digestório começa, deixa eu ver aqui, na boca. Na boca a gente ainda tem, aqui não aparece, mas tem os dentes e a língua, que faz parte. Temos também as glândulas salivares, que são responsáveis pela produção de saliva. Temos esse tubo aqui, que é o esôfago, que é por onde o alimento passa. Depois temos o estômago. Depois o estômago vem, passa aqui por trás, ó, e sai aqui no intestino delgado, esse lilazinho é o intestino delgado. Depois, o intestino delgado tem uma ligação aqui atrás e sai no intestino grosso. Depois tem o reto, que é essa parte aqui onde termina o intestino delgado, que é esse tubinho, e o ânus, que é a abertura para o exterior, né, a abertura externa, por onde vamos eliminar os resíduos, né, as sobras dos alimentos. Além desses órgãos que a gente percorreu aqui, é por onde o alimento passa, a gente ainda tem o pâncreas, tá aqui embaixo, ó, a vesícula biliar e o fígado. Então, nós vamos compreender agora a função de cada um desses órgãos e como ocorre o processo. Primeiro vamos entender o processo da ação das enzimas. Olha só, para que ocorra a digestão dos nossos alimentos, os alimentos eles precisam de reações físicas e químicas. A gente mastiga o alimento, isso é uma reação física, você quebra ele em moléculas menores, e se você ficar mastigando, sua boca vai enchendo de saliva. Isso é uma reação química. Então, as salivas, né, as enzimas, elas fazem parte do processo químico de digestão dos alimentos. Existem várias enzimas que atuam em vários alimentos diferentes e elas são produzidas também em locais diferentes e elas são específicas. É importante você saber. Olha só, a peptialina, por exemplo, ou amilase salivar, ela é produzida nas glândulas salivares e é uma enzima que vai digerir amido, tipo os carboidratos. Quando você come pão, batata, biscoito, aí as glândulas salivares que vão produzir essa enzima e vai começar a digerir o amido. Se você pegar uma bolacha, um biscoito, água e sal, colocar na boca, não mastigar, só a saliva, né, que tem a amilase, vai então começar a digerir esse biscoito porque ele tem a maior composição dele de amido. Então, está produzindo para decompor o amido e transformar em maltoses, que são moléculas pequenas, menores. Temos também a pepsina, que ela é produzida no estômago e ela vai digerir proteínas. Então, decomposição de proteínas em moléculas menores. Quando você come ovo, por exemplo, carne, são alimentos ricos em proteínas. Então, a digestão desses alimentos vai ocorrer lá no estômago, quando o estômago produzir a pepsina, que é uma enzima que vai quebrar a proteína. A sacarase, ela é produzida lá no intestino delgado e vai digerir a sacarose, que é açúcar. Então, quando você consome, mas o amido e o açúcar não é a mesma coisa? Mas eles estão em proporções diferentes, em proporções moleculares diferentes. Então, só lá no intestino delgado é que vai ocorrer a decomposição do açúcar.
que você consumiu. Um sorvete cheio de açúcar, com calda de chocolate e tal, vai ser decomposto só lá no seu intestino delgado. Então, vai ser transformado em glicose e frutose, que são moléculas menores. A lactase, ela também é produzida no intestino delgado e ela serve para digerir as partículas do leite. Então, vai decompor a lactose, que é do leite. Algumas pessoas que têm intolerância à lactose, que desenvolvem intolerância à lactose, é porque o organismo deixa de produzir ou começa a produzir em menores quantidades a lactase. E aí você toma o leite, ele não a lactose, que é a enzima do leite, não é digerida e aí ela começa a fazer reações no seu organismo. Você pode sentir diarreia, dor de cabeça, então varia de acordo com as pessoas. Ela pode ser desenvolvida. A lipase, ela é produzida no pâncreas e ela é para digerir lipídios. Os lipídios vão ser transformados em ácidos gráficos e gliceróis. A tripsina também é produzida no pâncreas e ela vai digerir proteínas. Ah, mas lá no estômago já não tinha? Mas essas proteínas vão ser quebradas em moléculas menores e aí depois vem a tripsina para terminar o processo, certo? A amilase pancreática, ela é produzida no pâncreas e vai digerir amido. Amidos em concentrações maiores, né? Então, vai também alguns alimentos que passam sem a digestão da amilase salivar acabam sendo digeridos lá no intestino delgado quando tiver a ação da amilase pancreática. A maltase também é produzida no intestino delgado e vai digerir as maltoses, que são as moléculas de amido que foi quebradas. Elas são quebradas e formam maltose, aí depois tem outra enzima para quebrar elas menos ainda, para então liberar a glicose, que é a molécula menor que a gente consegue absorver. E tem a peptidase, que é também produzida no intestino delgado e vai decompor as proteínas. Então, todo o nosso processo de digestão química, ele passa por essas etapas. Então, se a gente tá comendo alguma coisa e está passando mal, temos que saber se nosso sistema digestório está funcionando adequadamente. Além das enzimas, ainda temos hormônios que vão atuar no nosso sistema digestório. Cadê minha caneta? Olha só. Alguns hormônios, como a gastrina, ele vai, né, a fonte é no estômago, e ele vai ajudar no contato do alimento com as paredes do estômago. Então, ele vai ajudar no processo de digestão, porque aumenta o contato do alimento com a parede do estômago. E o modo de ação, ele estimula a contração do suco gástrico, então estimula o movimento. O suco gástrico vai se movimentando, fazendo com que o alimento fique balançando e passe pelas paredes do estômago. A secretina é produzida no intestino delgado e aumenta o contato do ácido clorídrico, né? HCl, que vai ocorrer no duodeno. Então, como que ele vai atuar? Estimula o pâncreas a produzir um suco rico em bicarbonato e o fígado a produzir a bile. Esse líquido todo junto vai aumentar, então, o contato. Aumentar o índice, né, de ácido clorídrico, para que ocorra a digestão. Temos também, deixa eu ler cuidadosamente, colecistoquinina ou pancreosimina. É produzida no intestino delgado, é um hormônio, e ele aumenta o contato com a lipase, que são os lipídios. Isso vai acontecer lá no duodeno. Estimula a liberação de enzimas digestivas, enzimas que vão digerir o lipídio. E o enterogastrona, que também é produzido no intestino delgado, e estimula, né, o que vai estimular é a presença de gordura no intestino delgado. Quando você come comida gordurosa, então ele vai ser estimulado a produzir esse hormônio que vai inibir a secreção do suco gástrico, porque não é o suco gástrico que digere a gordura, e sim esse outro hormônio que estimula a liberação digestiva de enzimas. Então, os hormônios também atuam para as reações químicas da digestão. Olha só, aqui alguns exemplos só para mostrar. Ele é produzido aqui e vai ser liberado no estômago. A gastrina é produzida no estômago e liberada também no próprio estômago.
A celococistocina é produzida no duodeno e vai ser liberado lá no pâncreas. Então, eles são produzidos quando eles são acionados, quando eles são estimulados para ajudar na digestão. Agora vamos ver sim o processo do alimento, o caminho do alimento. Da boca ao estômago. Na boca, a saliva já inicia o processo de digestão, como nós vimos. A enzima, né, a amilase salivar, ou a pitialina, ele quebra as grandes moléculas de amido, como por exemplo do pão, do macarrão, batatas, em moléculas menores. Da boca, o bloco alimentar desce pela faringe, pelo esôfago e chega ao estômago. Então, deixa eu mostrar aqui na imagem. Cadê a caneta? Aqui, o esôfago e depois o estômago. A faringe fica nessa região aqui, ó, bem aqui atrás. Então, esse é o caminho. Chegou ao estômago, da boca ao estômago. Depois, começa outros processos digestivos. Ó. No estômago, onde ocorre a produção do suco gástrico, a pepsina, que é uma enzima para digerir a proteína, e no meio do suco gástrico, né, do ácido, ela vai iniciar a quebra de proteínas. Ó, aqui está a pepsina, as moléculas de proteína, os laranjadinhos, então as enzimas, vejam que as proteínas elas chegam inteiras lá no estômago, e aí só lá que vai começar a produzir, ó, suco gástrico, pepsina, e que vai começar a digerir as proteínas. Do estômago, o bolo alimentar passa para o intestino delgado, onde ele vai ser banhado por sucos digestivos, que são produzidos no pâncreas e no fígado, e pelas paredes do próprio intestino. O intestino delgado ele é bem comprido, ele é um tubo com um pouco mais de 6 metros de comprimento, ele tem 4 centímetros de diâmetro e pode ser dividido em 3 regiões. O duodeno, que tem cerca de 25 centímetros, o jejum tem cerca de 5 metros, é a maior porção, e o ilho tem cerca de 1,5 centímetros. Ó, no duodeno, a tripsina, que é a enzima da proteína, é uma enzima produzida pelo pâncreas, ela continua a quebrar as proteínas, que foi iniciada no estômago. A amilase pancreática continua o processo de digestão do amido. E ocorre ainda a digestão das gorduras, né? Onde a bile é despejada, a bile é produzida no fígado, guardada na vesícula biliar, e aí quando você come uma comida muito gordurosa, aí essa bile vai ser acionada para emulsificar, né? Neutralizar as gorduras. A bile transforma gotas grandes de gorduras em gotas menores, né? Aumentando o contato da lipase, que é a enzima que é produzida no pâncreas e é responsável pela quebra de gordura. Então, os lipídios são transformados em componentes menores, como ácidos gráficos e glicerol, que passam pelas paredes do intestino e podem ser absorvidos. Então, ó, paramos no estômago, né? Aqui ocorre uma parte da digestão das proteínas. O fígado está aqui, vai produzir a bile vem para a vesícula biliar e fica guardada. A bile só vai ser acionada quando o bolo alimentar é gorduroso, quando tem grande quantidade de gorduras. Então, aí vai ser liberado no estômago a bile para ajudar na quebra de gordura. Aqui está o pâncreas, ele vai produzir suco pancreático, amilase pancreática e outras enzimas que vai ajudar na quebra de amido e proteína. Só que aí esse suco pancreático vai ser liberado no duodeno, que é a porção de trás aqui onde está a ligação do estômago com o intestino delgado. Não dá para a gente visualizar aqui. E aqui toda essa parte é o intestino delgado. Então, aqui no intestino delgado é que vai estar ocorrendo a transformação da gordura em moléculas menores, a quebra de proteínas e amidos em moléculas menores. Tudo tem que ser ocorrido aqui, o final da digestão. Porque a partir daqui, as moléculas pequenas, elas podem atravessar as paredes do intestino delgado, né? E então ser transportado pelo organismo, né? Os nutrientes então vão ser tirados aqui no intestino delgado. Passou daqui, o intestino delgado vai se ligar com o intestino grosso, que é esse daqui. No intestino grosso vai ocorrer principalmente a absorção de água e formação das fezes. Então, a digestão dos nutrientes já aconteceu. Quando passar para o intestino grosso, já não vai absorver nutrientes mais. Seguimos, ó. No intestino delgado,
pode ser subdividido, né, em partes menores, que é o ilho, e ele faz as circunvações com no interior do ventre. O que são essas circunvações? São movimentos que vai estimular a absorção dos nutrientes. As moléculas já foram quebradas em moléculas menores e aí então ocorre essas circunvações que vão fazer a absorção dessas proteínas. Nessa região também, que é no intestino delgado, as enzimas como a peptidiase completam a transformação da proteína, dos aminoácidos, da maltase. Sai daí, negócio. E aí ocorre, olha só, ocorre a transformação em moléculas menores, como a glicose. Cadê a caneta, gente? Aqui, voltou. E outros açúcares também são digeridos nessa região. Então, toda a digestão que ficou sem ocorrer lá no estômago tem que ocorrer nessa parte final do ilho, no intestino delgado, antes de passar, como eu mostrei na outra imagem, para o intestino grosso, que já não vai mais ocorrer a digestão, certo? Aí, na porção final, ocorre a absorção de moléculas de alimentos quimicamente transformados pelas enzimas, e aí essas moléculas atravessam a parede do intestino delgado e ganham sangue. Então, elas vão alcançar a corrente sanguínea, os vasos sanguíneos, e aí são distribuídas para o corpo, são os nutrientes do alimento que a gente comeu. E aí nessa região, grande parte da água existente no bolo alimentar também vai ser absorvida. Essa água também é absorvida e vai ser mandada para o sangue, vai ser distribuída para o nosso corpo. Os restos alimentares não digeridos vão então para o intestino grosso, onde vai ocorrer mais absorção de água e a formação das fezes, que inicialmente são pastosas e saem pelo corpo através do ânus. Então, quanto mais tempo essas fezes ficam, elas chegam aqui pastosas. Depende também da quantidade de água consumida por cada indivíduo, né? E aí no intestino grosso, ele funciona como uma centrífuga, ele vai torcendo as fezes e absorvendo água, mais água. Então, quanto mais tempo as fezes demoram aqui, mais água elas vão perdendo e vão ficando mais secas, mais duras. Então, esse processo aqui de passagem pelo intestino grosso é para absorção de água e formação dessas fezes. E aqui, olha só, as imagens que a gente observa, a ligação, o fígado, né? A gente pode observar pela parte mais visível, o fígado, essa estrutura, a vesícula biliar, aqui verdinha, e tem uma ligação aqui, ó, com o estômago. O pâncreas, essa estrutura toda aqui, que tá aqui, ó, o estômago, e o estômago passa aqui, e aqui é o duodeno, que é a ligação entre o estômago e o intestino delgado, e aí segue para as outras regiões. Aqui, essa imagem representa as paredes do intestino delgado. Olha só, as tripas lá, né? Aqui tem o tubinho, que é a tripinha. A gente pode observar que elas são abraçadas por vasos sanguíneos. Então, quando os nutrientes atravessam a parede do intestino delgado, ele vai direto para o sangue aqui, ó, para os vasos sanguíneos que estão abraçados. Do lado de dentro do intestino delgado, a gente tem esses vilos, que é essas ondulações aqui. Isso que vai fazer o movimento dos alimentos para ocorrer mais rápida a digestão e também aumenta a absorção. Se a gente observar do lado de dentro, ó, do lado de fora do intestino delgado tem vaso sanguíneo, do lado de dentro também tem. Então, os nutrientes são absorvidos de todas as formas, para não perder nada. Então, olha, as paredes do nosso intestino delgado, elas são assim, ó, como se tivesse esse monte de pelinhos aqui, que na verdade são essas ondulações aqui, que ajudam na absorção dos alimentos. Aqui a gente tem um resumo, olha só, de todos os órgãos do nosso sistema digestório, né, dos principais órgãos do sistema digestório e as suas funções, né? A boca, que tem a função, a entrada, né, e tem os dentes, a língua e ainda as glândulas salivares que vai começar a digestão. O fígado, ele vai produzir a bile, né, que é para ajudar na digestão de óleos e gorduras. A vesícula biliar é onde fica armazenada a bile, o verdinho aqui. O pâncreas, ele
produz catalisadores biológicos, né? Então ele produz enzimas que vai acelerar o processo de digestão. Essas enzimas elas são mandadas para o estômago e também para o intestino delgado. O intestino delgado é onde o alimento é misturado com as enzimas digestivas e mais a bile, e é onde ocorre o processo de digestão e a absorção dos nutrientes no intestino delgado, que é essa parte aqui de dentro, as tripinhas mais finas. Lá a gente tem em cima o esôfago, que é esse tubo. Peraí, gente, cadê a caneta? Perdi. Não sei. Tá, o esôfago, que é esse tubo que serve para... tá do outro lado. Para a passagem do alimento. Mas é só a passagem do alimento? Ele é formado por músculo liso que ajuda na contração e ajuda a empurrar o alimento para o estômago, tá? Faz movimentos musculares que ajudam a empurrar o alimento para baixo. O estômago, onde ocorre, inicia, né, a digestão das proteínas, onde tem o ácido clorídrico e que ocorre a mistura, né, principalmente do bolo alimentar. Depois o intestino grosso, o intestino delgado nós já vimos ali do outro lado. O intestino grosso, gente, sumiu a caneta de novo, aqui. O intestino grosso é essa parte de fora, que é onde vai ocorrer a formação das fezes, a absorção de água, reabsorção de água dos alimentos. E lá no fim a gente tem o ânus, que é onde as fezes são eliminadas, né? As fezes são deixadas no canal. Então, essa é a nossa aula sobre o sistema digestório. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvida, é só procurar a professora e até a próxima.